Saudações, continuando a aula sobre as disposições gerais dos extintores de incêndio, esta é a parte 2. Então vamos lá. Por dentro do extintor. Por dentro, o extintor é desta forma. Possui o agente extintor na parte inferior e na parte superior, pequena parte superior, o agente propelente ou pressurizante, que geralmente, como vimos, é o nitrogênio. O cilindro é o recipiente metálico chamado cilindro, na parte de baixo o agente extintor. Dentro do extintor, que é responsável por succionar o agente extintor das partes mais baixas do extintor, está o tubo sifão. Então, esse cano dentro do extintor, no centro do extintor, é chamado tubo sifão. O extintor também possui alça de manuseio, que é onde a gente pega no extintor para transportá-lo. Possui também o gatilho de acionamento. Além disso, nós iremos ver nos próximos slides as principais peças. Esse é o formato básico para extintores de água e extintores de pó de combate a incêndio. Já para o extintor CO2, nós temos algumas características específicas. O CO2 dentro do extintor fica, em sua maioria, liquefeito e uma parte do CO2 fica no estado físico gasoso. O extintor de CO2 possui como características especiais um difusor, e o difusor serve para direcionar o jato do gás carbônico para o fogo, dado que gases não possuem nem volume nem forma definida, sendo assim, precisa do difusor para não sair totalmente disperso, precisa do difusor para orientar o jato do CO2. Além disso, no extintor do CO2 nós também temos um punho, que é a parte que fica antes do difusor, e um diferencial também do extintor de CO2 é que este não possui manômetro, pois o extintor de CO2 é armazenado a altas pressões, mais de 120 bar, e o manômetro para medir esta pressão é caro, sendo assim, inviabiliza a colocação do manômetro em um extintor de CO2. Por fora do extintor, iremos ver as principais peças, iremos ver as características do selo do Inmetro, falaremos sobre o anel de identificação externa de manutenção e também falaremos do rótulo do extintor, quais são as informações necessárias para estarem neste rótulo. Então, em primeiro lugar, principais peças do extintor. Já vimos como o extintor é por dentro, agora iremos analisar mais detidamente como ele é por fora. Então, por fora do extintor, falando das principais peças, temos o pino de segurança. O pino de segurança, ele evita o acionamento acidental do extintor. Ele evita a movimentação acidental da alavanca de acionamento do extintor. Sendo assim, estando o pino de segurança no extintor, seria garantido a proteção contra o acionamento acidental do extintor e o agente extintor, portanto, seria preservado. Além disso, o lacre do extintor, ele também é responsável por segurar, por prender o pino do extintor. Então, a outra peça que eu queria mostrar aos senhores é o lacre, esta pecinha vermelha. E o lacre prende justamente o pino do extintor ao extintor, de modo que o extintor que está com seu lacre íntegro não possibilita a retirada do pino do extintor. O pino do extintor só seria, portanto, retirado do extintor caso o lacre seja
rompido. E o lacre rompido é motivo de manutenção do extintor, como veremos em slides posteriores. E aqui está o manômetro. O manômetro é um medidor de pressão. Então, esse aparelho mede a pressão interna do agente propelente do extintor. E o manômetro deve estar sempre com a seta indicativa na parte verde. Estando na parte verde, significa que está em sua pressão ideal. Estando abaixo, estando atrás da parte verde, significa que está com baixa pressão e precisa ser mandado para manutenção, para a recarga. Já se estiver acima da pressão ideal indicada na parte verde, já se a seta amarela estiver indicando uma pressão exagerada, significa que o extintor também deve ir para manutenção, ou seja, o extintor só estará em condições, quando nos referimos à pressão, caso a seta amarela esteja com a sua indicação na parte verde. O manômetro, quando indica excesso de pressão, é uma situação, está indicando uma situação de risco, dado que o excesso de pressão pode diminuir a vida útil do recipiente, que ele é feito para durar no mínimo 5 anos, sem teste hidrostático. Agora vamos falar do selo do Inmetro. Em relação ao selo do Inmetro, este é diferente conforme o extintor for novo ou o extintor for usado ou o extintor for recarregado. Então, para o extintor novo, o selo é meio amarelado, meio avermelhado, possui uma faixa holográfica, 2 linhas com alguns nomes, como veremos posteriormente. O número do selo, abaixo de um código de barras, o número da licença e os dados do fabricante, bem como os dados a logomarca do Inmetro. Por outro lado, o selo do Inmetro para extintor recarregado, ele diferencia-se do selo de Inmetro para extintor novo, dado que este é meio azulado e possui o calendário para marcação do mês e ano de realização do serviço, que serviço a recarga. Como este selo é específico para o extintor que já foi recarregado e o outro selo, o selo anterior, visto anteriormente, é de um extintor novo, o selo anterior não precisa deste calendário. Já este, que é o selo do Inmetro para o extintor recarregado, precisa deste calendário e nesse calendário deverá ser informado o mês e o ano de realização do serviço. Ademais, também possui o número de série do selo, possui a faixa holográfica e possui linhas com os nomes que veremos posteriormente. Apesar de que neste slide já tem alguns nomes que os senhores já devem estar se familiarizando. Então, slide, o selo para extintor novo, amarelado e sem o calendário. Já para extintor recarregado, o selo deve ser azulado, meio azulado, e com o calendário do mês e ano de realização do serviço. Então, as características do selo original. Existe a numeração na faixa holográfica, que essa numeração deve ser a repetição da sequência numérica do selo. Então, é o número de série do selo. O número de série do selo deve estar repetido na faixa holográfica através de microperfurações. Além disso, na holografia de segurança,
a depender do ângulo de visão, deve-se mudar de brilhante para opaco e de positivo para negativo nas palavras ok. Além disso, deve-se mudar o texto de válido para original conforme a mudança de ângulo de visão. Com um ângulo você deveria aparecer o nome válido e com outro ângulo original. E também deveria aparecer o texto ok. Além disso, estas linhas onduladas na faixa holográfica é o nome em metro repetidas vezes. Em metro, em metro, em metro, em metro, em metro. Os senhores podem observar. Então, o selo original para o extintor de incêndio deve possuir essas características. Caso o extintor esteja no local, caso desconfiemos de sua autenticidade, deveremos observar todas estas características do selo para saber se ele é original ou não. Inclusive, existe um aplicativo que, através de uma foto e algumas informações preenchidas sobre o selo, o aplicativo nos diz se o selo é original ou não. O nome do aplicativo é Selo Inteligente. Aqui, para fazer um paralelo, eu trouxe um exemplo de selo falso. O número de série ele é fixo, ele é igual para todos os selos falsos. Há uma coloração mais fora do padrão. Além disso, a holografia também totalmente fora do padrão. As linhas onduladas aqui não dá para ver corretamente o nome. Não possui os nomes ok, nem válido, nem original na holografia. Então, é totalmente fora do padrão. Sendo assim, o selo falso tem essas características, ou outras mais grosseiras, a depender de quem falsificar. Mas está evidente que o selo é falso. Está evidente agora porque está armazenada na nossa memória de curto prazo como deve ser o selo original. Entretanto, no dia a dia, quando nos deparamos com selo falso, se não estivermos bem atentos, podemos passar despercebidos. Sendo assim, precisamos estar sempre atentos às características do selo original e do selo falso. Além disso, por fora do extintor, nós temos o anel de identificação externa de manutenção. O anel de identificação externa de manutenção, ele muda de cor em razão do ano em que foi feita a manutenção e ele só existirá nos extintores que já tenham sido passados por manutenção. Então, não significa que o extintor que está sem um anel de identificação externa de manutenção está irregular. Não, porque ele pode ser novo. Agora, se não for novo, se já tiver passado por manutenção, ele deve possuir obrigatoriamente este anel. Caso não possua, está em situação irregular. As informações que devem constar no anel são apenas a identificação da empresa que realizou a manutenção, podendo ser apenas o logotipo da empresa e o ano de realização da manutenção. Além disso, o anel muda de cor em razão do ano de manutenção. Então, em 2011, nós tínhamos a Portaria 412, que trouxe as cores dos anéis de 2012 a 2018. E em 2019, outra portaria do Inmetro, que define as cores dos anéis de identificação externa de manutenção dos extintores de 2019 até 2025. Então, se hoje eu encontro um extintor com um anel amarelo, significa que a manutenção foi feita em 2019. Então, possivelmente, como a validade
em regra das recargas é de 1 ano, então significa que o extintor ainda poderia estar válido, a depender do mês em que foi feita esta manutenção. Então, o anel de identificação externa de manutenção é uma peça importante, é um acessório importante e obrigatório para constar no extintor e tem a sua cor definida em razão do ano em que a manutenção foi feita. Agora iremos falar sobre o rótulo. No rótulo devem constar as seguintes informações: tipo e carga nominal de agente extintor. Qual é o agente extintor dentro do incêndio e qual é a carga deste agente extintor? Estas informações precisam constar no rótulo do incêndio, no rótulo do extintor de incêndio. Além disso, precisa constar o valor da carga do agente extintor. O valor, como já falado, da carga é em quilos ou litros e o valor da carga deve constar no rótulo do extintor. Além disso, claro, a classe de fogo. Esta informação deve ser constada de forma expressa em letras e em imagens e em ilustrações que indiquem qual é a classe de fogo para a qual aquele extintor é adequado, de forma que até um leigo possa identificar a classe de fogo adequada e realizar o combate. Além disso, no rótulo deve possuir a norma de fabricação, a norma brasileira referência para a fabricação e deve constar também a capacidade extintora, caso esta tenha sido declarada pelo fabricante do extintor de incêndio. Caso o fabricante do extintor de incêndio não defina a capacidade extintora, a capacidade extintora deve ser definida pela empresa de recarga. Então, caso seja o fabricante que defina a capacidade extintora, faça os testes de capacidade extintora e consiga os selos de capacidade extintora, ele deverá colocá-la no rótulo do extintor de incêndio. Já no que se refere à manutenção, temos 3 níveis de manutenção. Na manutenção de primeiro nível, geralmente é efetuada a inspeção técnica no local em que o extintor está instalado, não precisando tirar o extintor para sua remoção. Geralmente refere-se apenas à limpeza, a reaperto de algumas peças e caso tenha algum componente avariado, substitui o componente, desde que seja simples e que esse componente não seja nenhum componente relacionado que não seja nenhum componente submetido à pressão. Além disso, envolve a manutenção de primeiro nível, a colocação do rótulo, do quadro de instruções, enfim, essa limpeza e esses pequenos ajustes são chamados manutenção de primeiro nível. Já a manutenção de segundo nível, ela possui o caráter preventivo e também caráter corretivo, e requer a execução de serviços em uma empresa. Sendo assim, é necessário mandar o extintor para uma empresa para que ela faça manutenção de segundo nível, chamada empresa de recarga, dado que a manutenção de segundo nível requer a desmontagem completa do extintor, a limpeza de todos os componentes, a inspeção interna e a realização de ensaios, bem como a execução da recarga e a pressurização do extintor. Além disso, na manutenção de segundo nível, ocorre a colocação do anel de recarga e do pino de segurança, bem como do lacre. Além disso, ainda na manutenção de segundo nível, a empresa deve afixar no extintor o selo do Inmetro, que refere-se à recarga do extintor. Sendo assim, a manutenção de segundo nível é limpeza de todos os componentes do extintor,
desmontagem completa para que seja possível essa limpeza, inspeção interna, realização de ensaios nos componentes do extintor e a recarga e pressurização do extintor, bem como a colocação do pino de segurança, lacre e selo de recarga. Por outro lado, a manutenção de terceiro nível é aquela manutenção em que há uma revisão total do extintor de incêndio, incluindo aí o ensaio hidrostático. Sendo assim, nós geralmente nos referimos a manutenção de segundo nível como recarga e manutenção de terceiro nível como ensaio hidrostático. Entretanto, há mais que isso, são feitas mais atividades que apenas a recarga e o teste hidrostático. Então, na manutenção de terceiro nível, além do teste hidrostático, tudo que foi feito na manutenção de segundo nível. E a contar da data de fabricação, o teste hidrostático deve ser feito a cada 5 anos. Sendo assim, a cada 5 anos o extintor deve passar pela manutenção de terceiro nível, que é a manutenção que vai fazer o teste hidrostático. E anualmente, em regra, pela manutenção de segundo nível, que é a manutenção que vai fazer a recarga. Ademais, caso o extintor não possua lacre, não possua pino de segurança ou esteja avariado, algum componente submetido à pressão esteja avariado, precisa passar por manutenção de segundo nível. Caso a pressão esteja acima ou abaixo da ideal, também deve-se passar por manutenção de segundo nível. Então, manutenção de segundo nível, a recarga tem os prazos seguintes. Para o extintor novo, é conforme garantia do fabricante, geralmente é de 1 ano, mas esse prazo para recarga, para manutenção de segundo nível, pode ser de até 5 anos. E para o extintor recarregado, é de 12 meses. Já a manutenção de terceiro nível, o teste hidrostático, como já foi falado, deve ser feita a cada 5 anos. E o recipiente deve conter, ressaltado em cor contrastante ao extintor, as seguintes informações: logotipo ou marca da empresa prestadora do serviço e ano da execução do ensaio hidrostático. Esse ano de execução do ensaio hidrostático deve estar gravado no recipiente para que seja uma marcação indelével, que essa marcação não se perca e o próximo ensaio hidrostático seja feito no tempo. Então, recapitulando objetivos, revisamos as classes de incêndio, vimos sobre método de extinção e vimos sobre agentes extintores, entendemos definições importantes relacionadas, entendemos o que é a carga extintora, que é a quantidade de agente extintor dentro do extintor, o que é agente extintor, que é a substância dentro do agente extintor, entendemos o que é capacidade extintora, que é a medida do poder do incêndio obtido em um ensaio prático previsto em norma. Além disso, compreendemos o conceito do extintor, compreendemos o funcionamento, como funciona o extintor, através da aplicação de um agente extintor de forma pressurizada, a aplicação desse agente extintor em um princípio de incêndio, e compreendemos as características dos principais tipos de extintores, as principais peças, o manômetro, o rótulo, o lacre. Compreendemos também o rótulo, como deve ser o selo, como é o selo original, como é o selo falso, e algumas marcações que precisam ser feitas no próprio recipiente. Além disso, agora no final falamos um pouquinho sobre as manutenções, como funcionam as manutenções de primeiro nível, segundo nível e terceiro nível, e também falamos sobre os prazos, em que prazo essa manutenção deve ser feita. Estas são as referências utilizadas para a confecção da aula. Obrigado.